Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é a segunda economia do país. Mas vocês viram agora os índices do IDEB, nós ficamos em penúltimo lugar no país, na frente apenas do Piauí. Isso significa muito claramente que nós não estamos respondendo a esse desafio. Não tem sentido uma cidade com um Estado, com essa tradição, chegar no ponto em que chegou na educação. Nós não podemos conviver com isso. Por quê? Em primeiro lugar, não podemos conviver porque nós estamos roubando a possibilidade dos jovens de terem acesso ao mercado de trabalho. Em segundo lugar, nós estamos tirando da economia a possibilidade dela avançar por um apagão de mão de obra qualificada. Essa semana passada, eu visitei o estaleiro Mauá. E a grande reclamação dos diretores do estaleiro é de que não havia mão de obra qualificada para as coisas que eles precisavam. E isso é verdade, nós já importamos 90 mil trabalhadores de outros estados, por falta de gente qualificada no Rio de Janeiro. Então, essa questão é uma questão fundamental, a educação ter chegado a esse ponto. Agora, é importante também que vocês saibam por que a educação chegou a esse ponto. E há muitas razões. Os jornais, a televisão e tudo que nós vemos, às vezes dão uma ideia do Rio de Janeiro um pouco diferente da realidade, um pouco mais feliz, um pouco mais cor-de-rosa do que é realmente a realidade. Então, um dos aspectos que coloca a educação do Rio de Janeiro lá embaixo é a apropriação política das escolas. É o fato dos diretores de escola serem indicados por deputados. Então, não são as pessoas mais competentes, as mais capazes, as mais dispostas a realizar aquele trabalho. São aqueles que vão nomeados praticamente por deputados que apoiam o governo. Isso já é um erro fundamental. O segundo erro é que nós não temos, no Estado, nós não temos um bom curso médio e não temos uma boa avaliação do nosso ensino médio. O nosso ensino médio é muito precário. Em todo o país ele é precário. E aqui também é muito precário. É um ensino médio com um currículo extremamente carregado para pessoas que têm pouco tempo. Então nós temos que reformular o currículo. Nós vamos ter que ter um currículo muito mais leve e muito mais adequado às opções de cada um. Nós teremos matérias opcionais, para que a pessoa já possa ir conduzindo a sua carreira já a partir do ensino médio, como é nos Estados Unidos. Você já tem algumas matérias opcionais que te ajudam a avançar. A outra questão, e o nosso ensino também está mal, é a formação de professores. A formação dos professores no Rio de Janeiro ainda é precária. Eles são mal pagos, são mal assistidos, mas também, na formação dos professores, existe uma concentração de sociologia, de filosofia, de reflexão a respeito da sociedade, do mundo, e uma certa pobreza na preparação específica para dar a matéria. Então você tem pessoas com uma boa visão de mundo, mas com uma capacidade um pouco limitada em tratar especificamente da matéria. Eu diria que os cursos são mais teóricos e nós precisamos de gente também com mais capacidade pragmática para poder ensinar as pessoas da maneira como elas precisam aprender. Então isso já é um tema também, um desafio extraordinário dentro daquele capítulo que eu mencionei anteriormente. Como é que nós vamos tirar o Rio dessa crise, dessa situação, e fazer com que ele, adiante do petróleo, ele consiga sobreviver de uma forma razoável e desejável. A outra questão, que é um desafio no Rio de Janeiro, é a questão da saúde. É um desafio que tem, primeiro, uma característica. O setor de saúde no Rio de Janeiro tem indícios muito claros de corrupção. Esses indícios foram apresentados pela própria TV Globo. Eles compram os remédios sem licitação. Compraram 81 milhões de reais de remédio sem licitação. Comprar sem licitação significa, vocês talvez já dominem essa expressão aqui, licitação. A ideia, já tem ideia do que é uma licitação. Então, eles compram sem licitação. Quando a TV Globo apresentou esse fato, ela mostrou que a empresa que vendeu os remédios para o Estado tinha um diretor
que era um laranja que morava em São Gonçalo. E o endereço da matriz dela nos Estados Unidos, eles foram procurar, era falso. Tinha lá um porteiro sonolento que disse, olha, aqui não tem essa empresa, nunca houve essa empresa aqui. Então, o Estado comprou remédios de uma empresa com um diretor fantasma, de uma empresa que tinha um endereço falso, e nós não conseguimos avançar na apuração disso. E temos outros indícios. Por exemplo, existe um homem aqui no estado do Rio de Janeiro que ele domina, ele tem 26 empresas e domina praticamente todo o serviço terceirizado para o governo. Então ele começou nos hospitais com a limpeza, depois passou para a vigilância. Hoje ele já está, ele mesmo, controlando os médicos, ele mesmo que fornece o serviço de médicos, o serviço de limpeza e o serviço de vigilância. É um homem que tem uma presença no Estado inteiro e fatura 1 bilhão do Estado. Então, são coisas que a gente vai mostrando aos poucos nas eleições para ver que o PMDB tem uma tradição mesmo de corrupção na saúde. Eu mesmo já lutei contra os vampiros, contra o sanguessuga, várias figuras desse tipo que estão presentes lá e a gente já denunciou no PMDB nacional. Mas aqui também eles têm esse mesmo comportamento, essa mesma tendência. Então, é importante porque a saúde no Rio de Janeiro está vivendo um momento muito delicado no que diz respeito aos hospitais. Nós estamos, por exemplo, sem neurocirurgião. Temos uma linha de hospitais na Avenida Brasil. Esses hospitais foram construídos porque a Avenida Brasil é muito movimentada, há muitos desastres. E ali você pode atender as pessoas que eventualmente sofram um desastre. Mas não tem neurocirurgião. Então, nós passamos por alguns hospitais, como o Getúlio Vargas, que as pessoas estão esperando uma operação há 6 meses na cama. Outros esperando uma operação há 3 meses. Então, isso aí apenas mostra que existe uma fila invisível de operações no Rio de Janeiro que não é atendida. E nós precisamos atender a esse tipo de problema. Nós não podemos ficar, porque as UPAs que eles criaram, que é o elemento de propaganda deles, as UPAs são apenas uma porta de entrada. Nós precisamos diagnosticar e nós precisamos curar. Então, precisamos de espaços onde as pessoas possam fazer os exames, todos os exames necessários. E precisamos de fazer a cirurgia necessária, quando houver necessidade de cirurgia, para curar essas pessoas. O que nós temos hoje é mais um pronto atendimento. A pessoa adoece, ela vai lá, é atendida prontamente e volta. Mas se você não diagnostica, se você não cura, ela volta, ela vai voltando. Você cria uma série de clientes do pronto atendimento. E não é esse o sentido da saúde. Nós temos que avançar muito mais. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós chegamos a um estágio de desorganização tão grande na saúde. Se você precisar fazer um transplante, tem que ir para São Paulo. Vários médicos, amigos, às vezes estão com o coração pronto para ser doado, mas não tem a quem doar, porque aqui no Rio de Janeiro não conseguem fazer o trabalho. Quando querem, se quiserem, um jatinho de São Paulo vem aqui e leva o coração e transplanta lá. Mas aqui mesmo o serviço está todo desmantelado. Então, é importante que a gente tenha consciência desse processo, porque nem todo mundo como nós tem acesso à saúde particular. Grande parte das pessoas depende desses hospitais públicos e desse atendimento público. E são tratados de uma maneira que não é razoável. Tá? Não só porque muitas vezes os funcionários estão em crise com o Estado, não ganham bem, não estão gostando do seu trabalho, como também não há material adequado para eles. Então, eles ficam completamente maltratados, eles são, de uma certa maneira, humilhados, porque não sei se algum de vocês já sofreu alguma coisa, já levou um parente no hospital, a gente fica extremamente vulnerável, não só quando está doente, quando está tomando conta de um doente. Até a enfermeira, que a gente chama e demora a chegar, é uma angústia. Você, às vezes, chama a enfermeira no quarto, ela não vem, há um problema para resolver. Isso no hospital particular. Agora você imagina no hospital público, como é a situação. Então esse desafio também tem que ser
enfrentá-lo.